Olá pessoal, eu vou aqui apresentar uma forma de persistência de banco de dados SQLite dentro da plataforma Android. Essa persistência é de forma automática, onde eu forneço uma classe e uma base de dados e todo o framework de persistência ele verifica se a tabela existe. Se não existe, ele vai criar essa tabela. E depois de criar a tabela, ele faz a inserção dos dados. Então toda vez que ele for inserir um dado em uma determinada tabela, primeiro ele faz uma consulta dentro do SQLite, dentro de uma tabela master do SQLite. Essa tabela master no SQLite está registrada todas as tabelas criadas dentro do banco SQLite. Então eu faço uma consulta dessa base de dados SQLite, filtrando a classe Java que eu pretendo persistir. Então, se essa tabela que será associada à classe existe, ele pega o conteúdo da classe, ele pega essa classe e persiste no banco de dados. Se essa tabela não existe, ele vai criar essa tabela. Eu acho isso útil quando estamos desenvolvendo para Android, onde temos várias tabelas dentro de um banco de dados, não temos que manipular várias tabelas. Por enquanto está no módulo simples, ainda não estou utilizando o foreign key, estou apenas utilizando gerando primary key. Mas na próxima evolução, na continuação desse framework, eu vou fazer com que também faça os relacionamentos mais detalhe com todas as suas dependências, tabela pai com suas referentes filhas, né? Bom, esse aqui é o programa rodando. Já está no emulador, estou no Android 2.2. Aqui eu já tenho listado a tabela metadata, então a tabela padrão da base de dados do SQLite no Android. Tem uma tabela sequência, que também é padrão. Então também a tabela que foi gerada, a tabela contato e a tabela usuário. Essas tabelas foram geradas de forma automática. Eu vou voltar para a minha tela principal, que eu tenho que criar e deletar ambas as tabelas. E aqui eu tenho a listagem das tabelas. Por enquanto estou trabalhando só com duas, né? Aqui eu tenho duas opções se eu quero criar ou deletar essa tabela. Então se eu clicar em deletar, se eu clicar em deletar, né, então ele vai deletar essa tabela. O usuário deletado com sucesso. A mesma coisa acontece na tabela contato, deletado com sucesso. Bom, tentar deletar mais uma vez, ele faz a consulta na base de dados e verifica que a tabela o usuário não existe mais. Então ele vai nos informar que a tabela não existe. Se eu colocar, se eu optar em criar e chegar aqui e pedir para ele criar a tabela usuário, ele vai criar essa tabela usuário. Eu vou listar aqui as tabelas criadas, então a tabela usuário está aqui. E esse aqui é o SQL que foi gerado através do framework de persistência. Então, com base nos atributos do SQLite, ele gera essa tabela caso ela não exista. Isso eu acho interessante, porque eu não preciso determinar lá no help do SQLite, na hora de criar o database já está criando as minhas tabelas. Eu posso criar o database lá e conforme a evolução do meu projeto, eu só crio uma classe e essa classe é enviada para automatização, o processo automatizado, e ele se encarrega de criar essa tabela. Isso apenas pedindo para inserir. Então vou mostrar aqui para vocês o código. Então estou utilizando um IDE, eu acho muito interessante. Bom, eu tenho uma estrutura no source aqui que é responsável todo o processo de persistência, criação de tabelas, etc. Bom, eu tenho o meu modelo. No modelo consta duas classes, a classe contato e a classe usuário. São essas classes que eu envio para o meu SQLite controle, que é outro pacote chamado SQLite controle.
Aqui tem todo aqui na realidade é o framework, esse SQLite controle. O que tá faltando aqui é só no caso nessa classe minha database, eu já estou informando, é uma classe Java Database que é extend de SQLite OpenHelp. Essa classe é responsável por abrir ou criar a minha base de dados. Aqui eu já escrevo o nome da minha base de dados. No caso aqui eu tenho um SQLite controle, a minha base de dados. Bom, no update eu não tenho nada, no update eu não tenho, porque eu no update posso estar utilizando caso eu queira fazer um update no meu banco de dados. Como eu estou trabalhando diretamente com SQL, então eu crio de forma dinâmica todas as minhas tabelas, né? Toda vez que ele criar a base de dados, ele vai chamar o método que vai criar minhas tabelas, né? Isso que eu quero. Só quero falar para ele que abra ou crie o SQLite controle, essa base de dados. Não vou fazer nada aqui no meu create, porque quem vai fazer a criação das tabelas é o framework, o processo automatizado. Então na minha active principal eu tenho alguns botões, né, como mostrei lá no software rodando. Bom, aqui é o seguinte, eu tenho uma classe de persistência. Essa classe de persistência eu estou mandando inserir um dado nela. Vai lá, insere um dado, passo para ele o meu banco de dados e o meu usuário. Esse banco de dados foi criado aqui no banco de dados SQLite, foi criado nesse momento aqui. Eu tenho o database, que é extendido de SQLite, database help, que é essa classe aqui, ó, OpenHelp. Então minha base de dados ela também está sendo criada aqui no projeto principal. As instâncias desses objetos estão aqui. Bom, deixa eu ver a instância do objeto. Aqui estou criando o usuário. Bom, a instância, estou criando, instanciando aqui, ó. O meio aqui. Então, estou criando aqui um objeto database. Estou passando para ele o meu contexto. E estou criando também a minha persistência. E passo para ele o contexto. Aqui eu crio o meu banco de dados, uma variável, banco de dados, e vou inicializá-los aqui, ó, nos métodos subscritos aqui da minha activity, ao startar, no restart, no resume, no pause e no stop. Então toda vez que Active assumir um estado desse aqui, ele está indo até o meu database OpenHelp, criando minha base de dados. Então isso aqui é feito na hora que eu estou manipulando a minha activity subscrita. Bom, o básico é que quando eu chego no botão do usuário, falo assim, ó, persiste um banco de dados, que é esse banco aqui, ó, o usuário. Ele vai chegar aqui no usuário e ele vai chegar lá na classe de persistência e vai inserir. A classe persistência vai fazer algumas verificações se a tabela é válida e assim que o framework trabalho vai validar a tabela. Se tiver, ele vai persistir. Se não tiver, ele vai criar a tabela. Depois de criada, ele vai persistir. Então essa é a ideia do framework. Na próxima vídeo eu vou estar fazendo a parte de persistência de banco de dados. Então assim que irá trabalhar a parte de automatização. Eu crio uma classe e mando ele persistir a classe com a persistência, como eu estou passando essa classe por parâmetro para um insert na classe persistência do framework. Essa classe persistência vai estar chamando outras classes, vai estar verificando se a tabela existe, se a tabela não existe, se ele vai criar ou se ele vai inserir. Isso é feito de forma automática. Então se o meu projeto tem várias tabelas,
eu posso não me preocupar em criar essas tabelas momentaneamente no meu projeto. Não me preocupe em criar. Só vou me preocupar em mandar essa classe para ser persistida. Depois o framework se vira da melhor forma que ele vai fazer, né? Então vou voltar aqui no meu principal, só mais uma vez vou deletar a classe usuário. Foi deletada com sucesso, vou listar aqui. O usuário não existe mais. Vou criar um contato, a classe contato, vou criar a tabela contato. Aqui ele pegou a classe, enviou para o framework se vira. Deu um ok, vou listar a tabela. Deu probleminha, uma vez foi deletar, né? Então eu vou mandar criar essa tabela. É bom minha mensagem. Dá uma tabela criada com sucesso. Vou listar minha tabela. Então a tabela de contato está aqui, o SQL nela está acontecendo aqui. Esse foi SQL criado. Só um detalhe, porque eu não falei como a classe deve ser criada, né? Então eu tenho aqui uma classe criada e essa classe ela é anotada. Então tem algumas anotações referente a esta classe, né? Por exemplo, eu estou falando que essa aqui era auto-incremento e ela é chave primária. Estou falando também, não estou dando nenhum nome para essa classe, né? Não estou renomeando na realidade o atributo dessa classe. Essa classe, ela é uma classe contato que tem um nome código. Só que nós podemos também fazer várias modificações antes de gerar essa tabela. Igual tem um atributo aqui na minha classe que é o nome, na minha anotação que é nome. Eu posso renomear o meu atributo. Então está renomeado. Não vou falar que é auto-incremento, muito menos que isso aqui é chave primária. Na verdade eu vou deixar falar que é chave primária. Não vou falar que é auto-incremento. Vou salvar isso aqui. Bom, como eu estou trabalhando com classes direto, eu tenho que compilar isso aqui. Vou compilar, eu renomeei, estou na classe contato, né? Só para você ver que o framework seria bacana. Deixa ele rodar aqui o Android. Peraí, houve um problema porque eu estou rodando. Houve um problema porque eu estou rodando no meu USB. Deixa eu rodar aqui também no meu emulador. Só um minuto. Vai rodar. Vocês observaram que eu vim aqui na minha classe e alterei na minha anotação referente ao código. Eu alterei o nome do campo da tabela. Esse aqui é o atributo da minha classe, esse é o campo da minha tabela. Está rodando. Bom, já rodou. Então se eu mandar criar agora uma tabela contato, para falar que ela já existe, porque realmente ela existe. Eu vou deletar ela. Deletei o contato. Vou criar o contato. Criado com sucesso. Vou listar no contato. Vocês podem observar que agora o código é o renomeado, ele é integer, para que não é mais auto-incremento. Então assim que funciona com nossa classe. Na próxima videoaula vamos detalhar mais isso.